dia com Jesus, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler a leitura nessa manhã. É o livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 3. Como eu disse, é um privilégio para mim estar aqui com os irmãos, falando a palavra, da mensagem, ajudando e sendo ajudado. Vamos ler aqui, versículo 3 do capítulo 3 de Amós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amoroso Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esse privilégio, por essa escola com a mocidade, onde todos nós aprendemos. Recebemos da tua parte, Senhor, as orientações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade aqui, como tem tido nos cultos, nas reuniões, na palavra do nosso pastor, enfim, de todas as maneiras que o Senhor tem nos atingido, o Senhor tem tido liberdade. Nós te agradecemos por isso, Pai. Que não seja diferente nesta manhã. Confessamos os nossos pecados diante do Senhor e cremos que nós já estamos sendo abençoados, seremos abençoados durante a escola dominical, durante o decorrer do dia, durante o decorrer da semana. Em tudo possamos colocar o Senhor na frente. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Vamos assentar, irmãos? Pois bem, irmãos. Domingo passado a gente falou aqui sobre a escolha, encerramos esse tópico sobre escolha. Estamos aqui estudando essas etapas da vida conjugal para a mocidade, nessas etapas aqui iniciais, que é conhecer a pessoa, não é? Se apresentar, observar. Logo o namoro, que é conhecer um pouco mais a fundo a pessoa, a família, quais suas pretensões. O noivado, logo chegaremos lá, que é a sua palavra firmada com ela ou com ele para um casamento, seu compromisso firmado. E o casamento propriamente dito, que é a vida a dois, a formação do lar, da família, ter seus filhos, ter suas experiências de casal. Então, nós colocamos aqui nos últimos domingos alguns itens a serem observados no tempo da escolha. Esse tópico escolha, muito bom, muito vasto, a gente não consegue abranger tudo, né? Aqui é um resumo, essa escolinha é um resumo de várias coisas. Então, cada assunto aqui tratado tem uma linha que vai muito fundo, né? Mas a gente vai tocando superficialmente, e se tem alguma coisa aí que ficou, que não deu para compreender, os irmãos procuram a gente aí com liberdade. Vamos seguindo aqui nesse estudo. O jovem moço ou moça desejam ter uma pessoa ao seu lado que seja um verdadeiro companheiro para a vida toda. É isso que vocês desejam, um companheiro para a vida toda. E acima disso, que seja um filho e filha de Deus, esse companheiro, seja um filho ou filha de Deus, companheira, né? Que tenha temor de Deus e que creia da mesma forma que você. Pois um dos motivos de maior influência nos divórcios, nas separações, nas brigas no lar, é a religião ou a fé divergente entre o casal. Fé divergente. Ele crê de uma forma, ela crê de outra forma. E não é regra, mas em muitos casos a gente consegue observar isso na escolha, nessa etapa de conhecimento, de namoro, né? Nesse tópico temos um assunto muito importante, que é jugo desigual. Jugo desigual. Nosso pastor já falou muito sobre jugo desigual, né? O pastor Yendes, quando passou por aqui, também trouxe alguma coisa. Então, o que é jugo desigual? Jugo desigual acontece quando um boi forte e um boi fraco
puxam juntos uma carga, colocam uma canga ali amarrando os dois bois, e ali temos um boi forte e um boi fraco, e eles vão arar a terra ou vão carregar uma carga. Geralmente vão arar a terra, virar a terra com arado. Então o que acontece? O boi forte tem facilidade de puxar a carga, enquanto o mais fraco tem dificuldade. Então a discrepância no porte, na força, no físico, ou até mesmo na idade desses animais, é uma ilustração, é uma aplicação. E fica desproporcional, fica divergente, não corresponde de forma igual. Então, eles vão trabalhar de uma forma desequilibrada. O jugo ali vai ser desequilibrado, vai ser desigual para eles. Um vai carregar mais para frente, o outro vai ficar sendo arrastado e o trabalho não rende. O trabalho não sai bem feito, né? Então, dessa forma, quando há um jugo desigual entre os bois, a produtividade de ambos cai e o trabalho acaba ficando difícil. Fica difícil. Quando você entra num relacionamento que é jugo desigual, esse relacionamento vai ficando custoso, vai ficando difícil, vai ficando cansativo, exaustivo. Por quê? Não tem o mesmo objetivo, não tem a mesma formação, não tem a mesma fé, não creem de forma igual. Então você vai encontrando diversas divergências, desequilíbrios. Fica um jugo desigual, uma carga desproporcional para os dois. Então esse é um item a ser observado na escolha dele ou dela. Lembrando que não é regra, nem sempre você vai encontrar isso claramente. Por isso que nós precisamos orar, pedir a Deus discernimento. Senhor, será que é este ele? Será que é esta ela, a minha escolhida? Então, continuamos aqui. E que muitas vezes as partes não observam, por terem os olhos cegados pela paixão momentânea. E é revelado como ou é relevado, melhor dizendo, como um mero detalhe, quando na verdade é um item que está no cerne, quer dizer, na coluna vertebral, no interior, que dá estrutura do relacionamento bom e duradouro. Então vou repetir isso aqui para ficar bem gravado. Muitas vezes, sobre jugo desigual, as partes não observam, por terem os olhos cegados pela paixão momentânea. Isso aqui faz muita gente tropeçar na hora da escolha. Não consegue ver defeito, não consegue se atentar naquilo que deve ser atentado, aquilo que faz toda a diferença na hora de colocar numa balança se aquele relacionamento vale a pena ou não continuar, se vai ser duradouro, se vai ser bom. No último domingo, nós ouvimos a história da garota que começou a sair com um garoto que bebia, que fumava e nem mesmo entrava na igreja para ouvir. Vocês lembram, no último domingo a gente falou aqui, naquela mensagem Hebreus, capítulo 7, segunda parte, lemos aqui sobre uma menina que começou a se relacionar com um menininho, um garoto, que andava com seu carro para lá e para cá, e levou ela, enfim, levou ela para danceterias de beira de estrada. O profeta contou a consequência disso. O profeta diz assim, que aquele homem que ela escolheu, aquela escolha que ela fez para aquele moço, que bebia, que fumava, que não ia na igreja, bom dia, irmãos, acabou, arruinou com a vida inteira dela. Então é isso, nós ouvimos isso no domingo passado, não é? Ele nem mesmo entrava na igreja para ouvir, deixava ela na porta, ela entrava e ele ficava no carro. E o profeta diz que aquele jovem arruinou a vida inteira daquela moça.
Mas enfim, vale lembrar nesta hora que o jugo desigual não é apenas no casamento quanto à fé, mas tem um campo vasto. É o que eu disse aqui, que muitos assuntos que a gente vai tocar aqui não é o absoluto, não é a conclusão do assunto, nós não vamos acabar com o assunto aqui, né? É assunto que vai longe, jugo desigual vai muito longe. Então, mas aqui nós vamos atentar para esse tópico aqui de escolha, de relacionamento, de vida conjugal, para vocês, para a mocidade. Então, vale lembrar que o jugo desigual não é apenas no casamento quanto à fé, mas tem um campo vasto. Porém, como nosso estudo é relacionado à vida conjugal, iremos tomar o nosso tempo com algumas considerações do profeta de Deus nesse sentido. Agora nós entramos naquilo que o profeta disse sobre o jugo desigual. Na mensagem Esteja Certo de Deus. Às vezes eu falo meio correndo e é por conta do tempo, tá? Por conta do tempo. Chega o tempo, a gente tem que parar. Mas na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 5 em diante, o profeta diz assim: então, em seu casamento, ao invés de casar-se com a mulher de seu próprio povo, falando de Acabe, ele saiu e casou-se com a pecadora, idólatra, adoradora de ídolos. Ele casou-se com uma Jezabel. Ela não era uma crente. Não era uma crente. Veja, o profeta adverte isso muitas vezes na mensagem, para a gente não ter esse problema mais para frente. Não ter um relacionamento com alguém que não crê da mesma forma que você crê. Nenhum crente, parágrafo 6, mensagem Esteja Certo de Deus. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente sob circunstância alguma. Deve sempre casar-se com um crente. Então veja, a pessoa que crê em Deus, que teme a Deus, deve casar, se relacionar com alguém que crê da mesma forma, que teme a Deus, que uma pessoa que você vai dar seus respeitos e ela vai dar também os seus respeitos para com você. Mas Acabe fez esta coisa maligna. O profeta definiu essa escolha errada de Acabe, escolhendo uma Jezabel, com uma coisa maligna. Então nós relacionarmos com a pessoa do mundo, uma pessoa que não crê como você, o profeta traz aqui essa explicação, é uma coisa maligna. Não vai ter uma união de espírito. Vocês não vão casar na religião, na fé, não vai haver união. Vocês vão estar juntos na carne, casados, mas separados na questão da fé. Não vão crer da mesma coisa, não vão adorar o mesmo Deus. Por mais que o mundo evangélico e as pessoas dizem, não, é o mesmo Deus, Deus é um só. Não é. Você não vai estar adorando o que ele adora, não está crendo da forma que ele crê. Há muitas diferenças, né? Então os destinos vão ser diferentes. Então na hora de escolha, nós estamos abordando isso agora. Não é a questão de uma pessoa que já está relacionada, depois conheceu a mensagem, enfim. Não é isso. A questão é agora, antes de qualquer relacionamento, nessa etapa da escolha, você tem condições de pedir a Deus discernimento, observar aquela pessoa, saber aonde ela vai, aonde ela frequenta, qual a igreja que ela vai, se ela vai a alguma igreja, para você saber onde você está pondo as suas esperanças, a sua confiança. Você vai jogar a sua vida nesse casamento. Então, o momento é próprio, o momento de escolha é muito próprio para avaliar jugo desigual, né? Acabe fez essa coisa maligna. E sem dúvida, Jezabel era uma mulher bonita, tinha beleza. Então, nós já falamos alguns domingos aí sobre a beleza. Provérbios 31 fala que a graça é enganadora, a beleza, ela engana. Ela faz você entrar num casamento pela beleza, pela aparência, e depois sofrer uma vida inteira por conta daquela beleza. E ele foi pela sua aparência ao invés de ir pelo que ela era de fato. Acabe não avaliou o caráter, Acabe não avaliou a fé daquela moça, e apenas olhou
o quão bela ela era. Apesar de tudo, tinha um fundo político também. Então, muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nesses dias. É um erro. Cometem o mesmo erro. E ela havia trazido idolatria à sua nação entre as pessoas, veja, porque depois que casa, ela vai ser mãe dos seus filhos. Ele vai ser pai dos seus filhos. A religião dele vai estar misturada com a sua. Misturada. Ou vai ser totalmente a dele, ou totalmente a dela. Mas, olha o que aconteceu com Acabe e Jezabel. Ela uma idólatra, e ele um crente, entre aspas, não é? Um judeu. Então as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por essa grande demanda popular. Envolveu muita gente. Quando você se casa, irmão, irmã, quando você passa por essas etapas do namoro, noivado, chega até um casamento, as famílias vão se casar. A sua família vai se entrelaçar com a família dela. Então tudo isso você tem de pensar, não é? O casamento, no lar vai estar só os dois, mas aquela família daquele moço, ou a família daquela moça, vai ser parte da sua família, do seu círculo familiar pro resto da sua vida, tá? Então isso aqui cabe tudo nesse tópico aqui de escolha. Na mensagem, olhando para o invisível, parágrafo 12, o profeta diz assim: poucos dias passados eu estava ouvindo um programa de rádio vindo para a escola dominical, e era uma discussão de mesa redonda com adolescentes de Louisville. Mesa redonda com os adolescentes. Veja, os assuntos aqui tratados sempre são direcionados a adolescentes. Foi uma das coisas mais importantes. Foi uma garota que queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados, ou um rapaz, uma garota com lindos olhos azuis ou castanhos. Que isto faria isto alguma diferença? Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente, não é mesmo? Ver aquele moço com cabelos caracolados, né? Ou ver aquela moça com lindos olhos azuis ou castanhos. Mas aquela não é a maior coisa. Não é a maior coisa, jovem. Isso não é o que verdadeiramente importa. Apesar de que é um fator que vai ser determinante, sim, a atração. Você tem que achar graça nele, achar graça nela, achar ele belo, né? Para você ele é bonito, para ela ele é bonito, enfim. Mas isso não pode ser determinante para o relacionamento. O profeta diz: a maior coisa num relacionamento, quando você vai encontrar alguém, escolher alguém, é encontrar o seu Deus. A maior coisa é encontrar o seu Deus, seu Criador. Não tenha um casamento misto. Case-se com um rapaz que creia exatamente como você crê. Pois além do mais, Deus é a principal coisa que temos na terra. Que temos que fazer é servi-lo. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isso, você pagará por isso nos dias que estiverem à sua frente. Você deve sempre se lembrar pela fé e não pela visão, quer dizer, não pelos olhos naturais. O justo viverá pela fé, e nós estamos olhando para o invisível. Eu vou fazer um pedido aqui para vocês, os moços e as moças. Durante a semana, vocês façam a anotação em um papel e não precisa identificar. Dobre esse papel e vão me entregar no próximo domingo. Com as qualidades que você, moço, gostaria e observa numa moça. Gostaria de que ela tivesse coisas que você observa nela. E as moças vão fazer isso também. Escreve no papel coisas que você gostaria que aquele moço tivesse. Qualidades, virtudes
que ele tivesse. Então você põe num papel. E também qualidades que você não gostaria que ele tivesse, que fosse seu companheiro. Então, com toda a liberdade, né? Não vamos pensar em tenho que responder certo, mas daquilo que você tem no seu coração. Coloca isso num papel e traz no próximo domingo, tá? Façam isso e sem constrangimento nenhum, ninguém vai pôr nome, ninguém vai saber quem escreveu, quem não escreveu, para a gente ter um aproveitamento aqui juntos, tá bom? O profeta segue aqui. Nós poderíamos seguir em frente por várias horas, falando sobre a modernidade do dia e de como é a aparência dos homens e das mulheres hoje. Eles saem pelas ruas, veja, a aparência, como ela se veste, como ele se veste, mostra muito do que está dentro dele. Ele está expressando um desejo, está expressando algo que está dentro dele quando ele se veste, quando ela se veste, certo? Então, é algo que os homens devem observar nas mulheres, como ela está se vestindo. Ela está querendo botar uma roupa curta, uma roupa colada? Qual é o objetivo disso? Ela não é nem a minha namorada, ou nem a minha noiva, né? Está se vestindo assim, está mostrando alguma coisa. São indícios do que vai acontecer lá na frente, se não houver uma transformação, claro. Então veja, como é a aparência dos homens e das mulheres hoje. Eles saem pelas ruas e vão escolher uma igreja para frequentar e para criarem seus filhos ali, e eles procuram pela cidade, não tentando encontrar a igreja mais espiritual. Veja, isso no tempo do profeta, as pessoas não iam mais pelo espiritual das igrejas, mas eles iam procurando a maior igreja que pudessem encontrar, aquela que tiver o maior número de pessoas, os mais bem vestidos, aonde as celebridades da cidade que frequentam aquela igreja, onde são chamados de melhor classe, até onde os homens pensam. Até nessa questão espiritual, a gente não tem que olhar para a aparência. Ah, aquela igreja é melhor, aquela classe de pessoas é melhor, aquela igreja é maior. Não, você tem que ir aonde prega-se a palavra 100%, aonde se prega a mensagem 100%. Pode ser que você não se identificou com a forma que aquele pastor prega, mas se ele está pregando 100% da palavra, é ali que você deve estar, alimentando a sua alma, ficando com a verdade, posicionando com a verdade. Então há pessoas que fazem essa tola decisão pela aparência, pela beleza do edifício ou da quantidade de pessoas, quando Deus nunca trabalhou com a quantidade. Deus trabalha com a qualidade, com eleitos. Não é a quantidade de pessoas, mas aquelas pessoas ali são eleitos por Deus. Você pode ter uma igreja de 5 pessoas, mas é uma igreja levantada e sustentada por Deus. Você pode ter uma igreja de 500 pessoas que Deus não aprova aquilo. Deus não está naquilo. Não é, irmão Jesus? Irmão Jesus chegou, vou encerrar aqui. Então, veja. Então naquela igreja eles tentarão encontrar um ministro que lhe dizem que você não tem que ter uma mente quadrada. E que os deixará viver exatamente da maneira que eles querem viver. E somente pertencer àquela igreja. Mas um homem espiritual do lado de dentro, se você der a ele a preferência, ele pode te guiar para uma pequena missão em algum lugar onde não haja muitas pessoas, mas onde existe o Espírito do Deus vivo. Pois o homem exterior, de fora, se alimenta de psicologia e do que é intelectual, mas o homem interior se alimenta da palavra de Deus. Agora, se abríssemos nossas Bíblias, em muitos dos personagens da Bíblia, levaríamos horas para passarmos por eles, mas vamos apenas pensar no livro de Hebreus, capítulo 11, por alguns minutos. Então veja, o profeta está aplicando isso aqui na questão espiritual, na escolha da igreja, mas você, irmão e irmã, tem que pensar isso na sua escolha da vida conjugal. Não olhar para a aparência, não para a beleza, não para o que as outras pessoas pensam a respeito daquilo. Mas você, numa reunião secreta com Deus, em oração, buscar ver se é de fato aquele o eleito, aquela a eleita para a sua vida, sua companheira. E observar aonde ela frequenta. No nosso caso aqui, todos nós viemos à mesma igreja, ouvimos a mesma palavra, cremos na mesma mensagem, no mesmo profeta, no mesmo Deus.
Mas se aparece uma outra pessoa, um jovem lá na escola, lá no trabalho, uma moça lá na escola, no trabalho, será que ela crê da mesma forma que você crê? Então tome cuidado para não entrar no jugo desigual, para não sofrer uma vida toda. Bom, então agora nós vamos ouvir Bom Jesus, nesse encerramento aqui. E 8h30, 8h29, a irmã avisa nós, a irmã Melissa. Bom dia, irmãos. É muita humildade, irmão Fran, me convidar e intimar mesmo para ter uma palavra para vocês, né? Eu reconheço que eu não tenho assim uma palavra sábia que anima. A gente talvez já até falei isso para vocês, mas vou repetir. A gente é semi-analfabeto, não tem uma cultura necessária talvez para estar na frente falando com pessoas instruídas, né? Né, uma frente. Mas nós temos o principal, né? Que é a palavra, que é a mensagem, que é aquilo que nos ensina, que nos instrui de uma maneira correta, uma maneira que não deixa nós a desejar. Então o irmão Afrânio falou assim: irmão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre escolha para nós, que serve para mim, né, para o Afrânio e para cada um de nós, sobre uma escolha, né? E graças a Deus, eu creio que somos um povo que temos escolhido a verdade, temos escolhido estar na igreja correta, temos escolhido a estar no que é verdadeiro, e lembrando principalmente que foi Deus que nos escolheu primeiro. Amém. Deus nos escolheu, irmãos, para esta mensagem, para este conhecimento que nós temos. Agora, de agora em diante, cabe a cada um de nós aqui, tomar uma posição e não rejeitar essa escolha que Deus fez. Nós somos um povo livre, umas irmãs livres, né? Os irmãos livres, os jovens livres, têm o direito de escolha. Da agora em diante, a pessoa tem que se decidir. Como naquele caso, ontem o pastor estava falando lá sobre o assunto de necessário vos é nascer de novo. É necessário. Isso é uma escolha que você tem que fazer. Você tem que fazer tua parte. A tua parte. É necessário que nós fazemos também a nossa parte. Oração, leitura, vir na igreja, ter a nossa vida pautada na palavra. Então fazer nossa parte. Aí a outra parte Deus faz em nós. É uma coisa que nós não conseguimos fazer, mas Ele faz. É como lá a adoção, demanda o teu interesse. Manda o seu interesse, a sua escolha, a sua decisão. É o seu interesse. Mas o irmão Afrânio falou aqui, né, sobre esse assunto de namoro, noivado e casamento, né? Estamos falando aí. Nesses últimos cultos, me lembro da mensagem do investimento. É uma escolha que você tem que fazer, o seu investimento natural e espiritual, né? E o seu investimento sobre o casamento, sobre o seu namoro. É uma escolha que você tem que fazer. É você. Não vai esperar que ninguém vai fazer por você. O pastor vai fazer, né? O irmão vai fazer, seu pai vai fazer. É você que tem que fazer essa escolha, uma decisão. Mas entre todas essas decisões, a melhor escolha, o que nós temos que fazer, irmãos, agarrar com tudo que nós temos, é viver uma vida cristã.
é ter um novo nascimento, é ter o Espírito Santo em nós, porque Ele em nós, aí nossa escolha é de acordo com a palavra, né? Nossa escolha é da maneira que agrada a Ele. Por exemplo, se você está de acordo, irmãos, lutando com tudo que você tem, orando com tudo que você tem, vamos dizer aqui, uma frase, para jovens, adolescentes, que têm a sua vida pela frente, a sua escolher sua companheira, seu companheiro para o resto da vida, irmãos, é coisa séria demais. É coisa séria demais. Então, por isso que temos que estar lutando para que isto seja de acordo com a palavra. Não faça de acordo com suas paixões carnais, pela beleza, pelo o que você aparentemente você olha. Por isso, uma frase eu tenho acompanhado um pouco, mas você tem que analisar onde aquela pessoa anda, o que ela fala. Por isso que tem um namoro. O namoro é para você conhecer, é para você saber quem é a pessoa, para depois você fazer um compromisso. Não é verdade, irmão? Você tem que conhecer quem é aquela pessoa, né? É muito importante, irmãos. Nós somos irmãos e irmãs. Talvez, irmãos, tem dificuldade, que não é fácil você chegar no pai da moça, você ter um contato com a moça, ela conversar com ela, expor a sua necessidade, que você quer um namoro, você quer um casamento, né? Conversar com o pai dela, ter uma aproximação santa, sadia. Aquele pai tem que ter alegria, aquela mãe tem que ter alegria quando você chega naquele lar, naquela casa, interessado naquela moça. Você tem que ser um bom testemunha, um cristão genuíno. Aí você chega lá, você é bem recebido, você é bem tratado. Aquela moça tem o direito é a escolha dela, ela tem o direito de falar: oh, irmão, eu não tenho esse desejo de casamento com você, nós somos amigos, mas irmãos, tem que tratar isso assim, ó, com uma serenidade, assim, sem dificuldade, sem complexo. Entendeu? Se a moça falar não, aí graças a Deus por isso, porque não ia dar certo, ia dar problema. Verdade. Ia complicar a coisa mais. Então, por isso que precisa muita oração, precisa dedicação em tudo, irmãos. Precisa. O profeta fala aqui, ó, bem claro, no 31, né? O profeta diz assim, ó. Eu estava pensando, falando, o que eu vou falar? Aí chegou lá em América, o pastor pegou a mensagem, para quem acompanhou, viu, né? O pastor falou isso aqui, né? No 31, o irmão Branco diz assim: em muitas coisas da vida, nós concedido uma escolha, a sua maneira de viver. Tem gente que ele quer aquela maneira lá. Ele não pauta pela palavra, pelo um bom emprego, pelo um estudo. Ele quer aquilo lá. Eu tenho essa experiência com meus filhos. Meus filhos, vocês não podem, vocês têm que estudar. Vamos arrumar um emprego que dá para vocês estudar. O pai garante a sua vida aqui, roupa, comida. Então, se você pagar seu estudo, tá bom, mas eu não quero. Não, escolheu aquilo. Está lá sofrendo lá, dentro de máquina o dia inteiro no calor, né? Ele escolheu aquilo. Então é uma escolha. Vocês, moço, moça, que está nessa idade aí, você tem que ter uma escolha por isso. Não é só pensar que a vida vai assim de qualquer jeito, não. Na mensagem de investimento, o Brana explica muita coisa, hein?
que vocês têm que ter essa escolha de ir lá, estudar e lutar para praticar, tanto na vida material como na vida espiritual. Nós somos o povo mais instruído da terra, irmãos. O jovem mais instruído da terra. Se você quiser, você tem a mensagem nas mãos. O profeta nos dá uma instrução em tudo. Em tudo. Para pai, mãe, filho, adolescente e tudo. Nós temos instrução. Quem tem dificuldade, chega no pastor, chega no mafrão e faz pergunta. Pergunta, eles instruem, irmão, está lá em tal mensagem, está em tal lugar na Bíblia. Não pergunta para mim não, que eu não sei nada. Isso é difícil. Eu tenho que perguntar para isso, né? Uma fã me ajuda nessa parte aí. Então, nós temos, irmão, especialidade, pastor, evangelista, diácono, pai, mãe, que nasceu na mensagem, o pai do Lucas, aquele outro ali, e outros irmãos aí, irmão Marcão, irmão Cláudio, conheci desde criança, que é pai das meninas ali, irmão Renato, desde de mocinho, né, pai das meninas. Eles têm algo que ninguém no mundo tem para instruir vocês, como você vai fazer a sua escolha da maneira correta. Escolher a sua maneira de viver, irmãos, em si, é uma escolha. Nós temos direito de determinar a nossa própria maneira, escolher a nossa própria maneira que queremos viver. Tem gente que escolhe, não aceita. Por quê? Ele não aceitando a vida correta, ele está aceitando, está escolhendo errado. Faz o quê? Está escolhendo aquilo que não deve ser. Que não deve escolher, né? Instrução. Se você quer ter a instrução, é uma escolha. Tem gente que não quer instrução, não quer vir aqui aprender. Ele não quer. Tem gente que não quer ir numa escola. Não quer. Não quer. Não quer ter uma vida boa na sociedade, ele não quer, ele quer aquilo lá mesmo, ele quer, é uma escolha, ele está diante de nós, é uma escolha. Os moços bonitos desses, umas moças bonitas desses, é uma escolha. Se você quiser uma escolha para o mundo, não, ninguém, é uma escolha, você tem que lutar contra a carne, contra o desejo dessa carne. Vocês que sabem a mensagem, que têm a mensagem na mão, nós temos que ter uma luta, irmão, uma guerra contra as coisas carnal. Fazer essa escolha, determinar uma posição mesmo, firme. Entendeu? Eu falo assim que eu passei igual vocês, eu batizei com 14 anos. 14 para 15 anos. E tive que ter aquela escolha, tive que lutar. A carne pedia, o desejo pedia, os amigos pediam. Você tem que rejeitar. Terminou, né, meu filho? Terminou. Esta é uma verdade, irmão. A escolha do destino eterno, irmãos. É uma escolha, irmão. Você tem que escolher. Irmão. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Está diante de vocês, que nem ali. Nicodemos, Barrabás, Nicodemos, eles tinham ali, irmãos, uma escolha na frente. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor, meu Deus. Oh, Jesus. Nós pedimos a Ti, ó Pai. Obrigado, meu Abençoa nossos moços, nossos jovens, Senhor. Não deixe, ó Deus, nenhum sair fora dos santos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, misericórdia, Pai. Satanás tem trabalhado de uma forma tão dura, Pai, para derrubar, para destruir. Oh Deus, verdade, Jesus. Mas nós pedimos a Ti nesta hora, Pai. Glória a Deus. Sustenta-nos na Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus.